Bora, bora! Estamos chegando para mais um pós-jogo Mundo Ed, depois de vitória do Vasco da Gama. Sobre o Vitória, 2-1, né? Um sufoco, diria, desnecessário, né? Do Vasco da Gama nesse final aí, acho que tirou um pouco o pé. Mas a vitória veio, o primeiro tempo foi ruim, a gente tem que conversar um pouco sobre essa escalação. Tem treinador novo chegando no Vasco, né? Mas é isso, né? Boa noite, Edmundo. Vitória do Vasco da Gama, precisava, era importante, era obrigação do Vasco em casa contra o adversário hoje direto na zona de rebaixamento, e o Vasco sai com a vitória aí. O que você achou do jogo? Boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite a todos. Um ótimo Dia das Mães para todo mundo, né? Acho que talvez por isso São Januário não tinha um número expressivo de torcedores, apenas 11 mil foram presencialmente assistir à vitória do Vasco. O Vasco que, cara, não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo mudou a atitude, né? Não só a saída do Rossi, a entrada do Adson, mas a mudança de atitude foi fundamental para que os gols saíssem, né? Primeiro do Michael, depois do Verratti. Mas, mesmo assim, o Vasco, que tem uma defesa sólida, deixou a desejar no sistema defensivo, deixou o Vitória fazer um gol e levar ali um desespero ao seu torcedor. A verdade é que o Vasco, momentaneamente, é o 13º colocado, com 6 pontos. Né? Eu falava isso aqui durante toda a semana. Uma derrota te joga para baixo, 2 vitórias te jogam lá para cima. O Vasco agora ultrapassou um monte de time, né? Alguns times que não jogam mais na rodada, como o Fluminense, que amanhã joga ainda joga contra o São Paulo no Morumbi. Enfim, mas uma vitória de suma importância, uma vitória na garra, na vontade, na disposição também, mas na organização. Gostei do que vi, apesar do Vasco ainda não estar no seu melhor momento técnico, mas no segundo tempo a mudança de atitude me deu orgulho de ser vascaíno. Boa, gostei bastante. Eu estava até conversando com o Eric Johnson no primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito ruim, né? E caramba, cara, mudou bastante a atitude no segundo tempo, principalmente no começo, né? Teve chance de fazer 3-4-0. De vocês, o que vocês acharam do jogo? O que vocês querem saber do Edmundo? E aí, o Rossi foi mal no primeiro tempo, na minha opinião, vou perguntar para o Edmundo, mas eu quero saber de vocês também aí. Então, participe com a gente aqui, mas não esqueça, pessoal, deixa like, se inscreve e compartilha a nossa live aí, que ajuda muito o nosso canal, tá bom? Edmundo, vamos lá. Primeiro tempo, com uma escalação que muitos diriam ideal para o que tem hoje, né, de elenco Vasco da Gama, e uma dúvida na ponta direita ali, né, que é aquela dúvida do Rossi, alguns dizem Adson, outros Ryan, etc. E o Rossi fez um primeiro tempo meio ruim, o Vasco, né, em si, até o próprio Piton, que normalmente joga bem mesmo em jogos que o Vasco não vai tão bem, também teve dificuldade no primeiro tempo. O que você achou dessa escalação inicial? Antes da gente falar do próximo técnico também, né? Mas o Paiva colocou o time que alguns diriam ideal, tal, mas cara, eu achei que teve alguns erros aí. O que você achou desse time do primeiro tempo? Então, quando sai a escalação, você olha e fala, pô, 3 zagueiros? Por que necessidade de 3 zagueiros? Mas, na verdade, não eram 3 zagueiros, né? Porque o João Vitor estava ali de lateral. Né? A ideia era você se defender bem e também ter o ataque com o Rossi. Mas o Rossi não foi bem. O Rossi, aliás, o Rossi não tem jogado bem, né? Mas foi um primeiro tempo morno. Nem o Vitória foi bem, nem o Vasco foi bem. Foi um primeiro tempo que foi só para passar tempo, para falar a verdade. Agora, no segundo tempo, não. A entrada do Adson e a mudança de atitude fizeram com que o Vasco tivesse mais forte aí na bola parada. O Bahia é especialista, bate muito bem na bola. O Michael fez o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, de cabeça, né? E depois teve a enfiada de bola perfeita do Bahia para o Verratti, o 2-0, que deu uma tranquilizada. O Vitória cresceu, a partir daí diminuiu,
Mas o Vasco também teve oportunidade. O goleiro do Vitória, eu acho que foi o destaque do jogo, no geral, né? Porque eu não digo que foi um grande jogo, mas o Vasco criou boas oportunidades e poderia ter feito mais gols, né? Mais do que 2 gols. Mas no final sofreu, né? Até a expulsão do Camutanga, lá já no final do jogo. Até ali o Vasco sofreu, porque é aquela coisa. Eu posso fazer o terceiro gol, mas eu também posso tomar o gol de empate. Então, isso vai te criando ali uma insegurança. Mas está tudo bem, eu acho que o Vasco fez o seu dever de casa, conquistou uma bela vitória, né? Contra o Vitória, e saiu da zona de rebaixamento. Acho que é isso aí que é super importante. Tá complicado. Cara, já vou falar, tá? O Sérgio tá mandando, tem um pessoal perguntando do Prachetes. Vou primeiro continuar ali para falar dos jogadores que começaram a partida. Payet volta, né? Revolta, né? Vamos dizer assim. Não sei se pode falar nesse termo, né? Revolta ao Vasco da Gama, porque jogou o primeiro tempo contra o Criciúma, depois ficou 2 partidas fora. E jogou hoje, né? Primeiro tempo com toda a equipe foi ruim do Payet, assim, não conseguiu fazer grandes coisas, né? Apesar de mostrar a qualidade dele. E no segundo funcionou, né? Pelo menos no começo do jogo, né? Um passe para o primeiro gol do Vasco. O que você achou do Payet, Edmundo? Falta ritmo de jogo? Eu achei assim, gente, pelo amor de Deus, o Payet acho muito importante para o Vasco. Eu achei que ele deu uma inchadinha também aí nesse tempo parado, né? De novo, porque ele tava tão magrinho, né, cara? É normal que um atleta que fique parado, ele volte ainda sem ritmo, com dificuldade, né? Mas você vê, ele não foi brilhante, mas foi decisivo, né? Ele bateu o escanteio e depois ele fez o lançamento para o gol do Verratti, né? Então ele deu 2 assistências. Eu acho que assistência não deveria ser uma coisa super importante para o futebol. Mas os novos comentaristas aí acham que é super importante a assistência. Então, ele deu essas 2 assistências. Então, mesmo sem ser brilhante, ele foi importante para a vitória do Vasco. Depois ele foi substituído e para que o Vasco tivesse mais pegada, mais vontade, mais disposição, mas perdeu em criatividade. E a partir daí, né, a partir do segundo gol do Vasco, o Vitória cresceu, diminuiu e poderia até ter tido um resultado melhor, mas prevaleceu o fator campo, o fator casa, o Vasco gigante em São Januário, e a vitória do Vasco da Gama veio para tirar o Vasco da Gama da zona de rebaixamento. Edmundo, João Vitor começou como lateral direito, mas, cara, uma coisa que eu questiono muito, tem 2 laterais de ofício, 3 laterais, né? Um não é muito usado, mas tem o Pumita, o Paulo Henrique. O Paulo Henrique tava mal. Mas, cara, não é possível que nenhum dos laterais de ofício podem jogar na lateral direita. O João Vitor é um ótimo jogador, na minha opinião, na zaga. Na lateral, ele até vai ali, quebra um galho, mas acaba até queimando o jogador, cara. O que você acha desses improvisos na lateral do Vasco da Gama, cara? Bom, se você tem um entrosamento, se você tem treinamento, né, você pode ser um lateral na hora de atacar, para dar mais liberdade ao Rossi, né, ao ponta-direita, e você pode ser um terceiro zagueiro na hora de defender. Isso funciona às vezes. Não acho que seja o caso, acho que foi improviso mesmo, e aí eu sou contra, embora eu goste da defesa com Maicon e Léo Pelé, eu gosto dessa defesa, acho que é uma defesa sólida, confiante, né? Consistente, mas também o João Vitor foi um dos jogadores mais caros da história do Vasco, e eu acho que o Rafael Paiva arrumou um jeito de encaixar todo mundo, né? Já que o Paulo Henrique não vinha jogando bem, o Pumita também não. E, enfim, o jogo em casa, você dá um pouco mais de liberdade
para alguns jogadores, né, sem muita obrigação de voltar, e você bota o João Vitor para jogar, que foi bem, mas eu não gosto do improviso. Se você improvisa numa posição que você não tem o atleta ali, ok, mas tendo o atleta, tendo o jogador da posição, eu acho que você desvaloriza ou diminui o seu atleta. Mas funcionou, né? Outras ideias do Rafael Paiva não funcionaram, mas essa de hoje funcionou, porque o Vasco ganhou, né? Não com uma participação efetiva, positiva aí desses atletas, mas ganhou. Os 3 pontos foram fundamentais para que o Vasco saísse da zona de rebaixamento. Então, tá ok. Não acho que isso tem que ser uma coisa normal, corriqueira, né? Porque os próximos jogos, né? O jogo é contra o Flamengo no próximo domingo e depois contra o Palmeiras. E aí ainda tem o Fortaleza no meio. Não sei se vai ser o Rafael Paiva, o técnico do Vasco, né? Você tem notícias aí de que o Vasco está negociando a chegada de um novo técnico, mas me parece que foi uma ideia positiva para hoje, mas não para a sequência. Então é isso aí, Vascaíno. A gente ficamos aí com cheiro de notícia aí com o Ed e sobretudo da vitória do Vasco. Quem viu no vídeo anterior, falei 2-1, pode conferir lá no vídeo anterior. E também aí, estamos aí com um novo técnico aí, vim ao Vasco e o Vasco jogou bem. E também tudo aí se entrosou aí também com o pai também, que jogou, deu a assistência aí para o gol aí, de escanteio, se eu não me engano. Então, o time vindo em campo, dando força aí para jogar, tocar, então tudo vai dar certo. Então, minha família, se inscreve aí no canal aí, ativa o sininho para ter as notificações e os próximos vídeos aí eu creio que vai vir aí com um giro de notícia aí do novo técnico do Vasco. Então é isso aí, minha família. Se inscreve no canal aí, ativa o sininho para ter as notificações e compartilhar com todo mundo, que aqui é Vasco. Falei, o Vasco agora vai subindo e tá acima do Fluminense também. E domingo aí tem um jogo aí contra o Flamengo aí. Se clássico, claro, quando é clássico assim, então vai ferver Maracanã. Então, valeu, até o próximo vídeo aí. Todo mundo fica com Deus aí e só comemorar a vitória aí. Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui.